Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui com mais um programa Conversando sobre Gestão. Como você lembra, é um programa dedicado a líderes, gestores, ou atuais ou aqueles que estão se preparando para a função. Nós trazemos aqui assuntos de interesse e hoje especificamente vamos falar de um assunto que é muito importante dentro das organizações, às vezes até um pouco deixado de lado, mas é um assunto muito importante, avaliação do desempenho. E para isso nós convidamos a professora Aparecida Bucater. A professora Aparecida Bucater é administradora, com especialização em gestão de pessoas e educação, é diretora da Bucater e Associados, uma empresa de desenvolvimento organizacional, é consultora, é professora também e coordenadora de cursos presenciais e de cursos à distância. Professora, muito obrigado pela sua presença, agradeço aqui a sua boa vontade de estar aqui conosco hoje. Bom dia, Luiz. Eu que me sinto prestigiada de estar aqui participando do seu programa. Então tá bom. O nosso assunto é um assunto interessante e você é uma especialista nesse assunto, que é a avaliação do desempenho, né? Então a primeira pergunta, o que é avaliação de desempenho? O que é avaliação de desempenho? Então vamos lá. A gente pode dizer, Luiz, que é um processo de apreciação, né? Paralelo aqui com a avaliação. Aprecia resultados, aprecia as atividades, aprecia as competências. Mas eu acho que a gente tem que pensar mais do que avaliação, né? Normalmente a gente fala avaliação de desempenho, mas pensar na gestão do desempenho. Porque quando a gente pensa na avaliação, a gente pensa naquele momento final. Isso. Né? Naquela reunião de avaliação. No preenchimento do formulário, né? Isso, no final, como foi e tal. Mas a gestão do desempenho, ela é o dia a dia, né? Quer dizer, é o gestor primeiro fazer um contrato. O que eu espero de você? O que eu quero que você faça esse ano? O que a empresa precisa de você, de mim, né? De nós aqui do departamento, da área, enfim. Qual o nosso contrato de trabalho? E à medida que as atividades vão sendo desenvolvidas, há que se acompanhar esse desempenho, como ele está sendo, corrigir desvios. E no final, então, é que se coroa o processo de avaliação. Entendi. Quer dizer, a reunião, como você disse, o formulário, enfim, né? Vamos fazer a avaliação. E aí temos que avaliar os resultados do profissional, os resultados da área e os resultados da organização, né? Uhum. Você tem que ver o desempenho geral. Tá certo. Então, a gente pode dizer que o objetivo da avaliação do desempenho qual é? Não é só medir o desempenho naquele momento, né? Não, principalmente desenvolver o profissional. Porque se a gente pensar, né? O paulista vai engolindo os R's, pensar nos desafios que as organizações enfrentam, né? Todo mundo tem falado sobre isso, né? O alto índice de competitividade, a instabilidade política, econômica, financeira, clientes mais exigentes, enfim, todos esses desafios que todos nós conhecemos. Nenhuma empresa consegue fazer isso sem pessoa capacitada e motivada. Uhum. Né? Não adianta só ter a capacitação e não adianta estar motivado sem capacitação. Aí eu me lembro que uma vez você falou, muita motivação, pouca capacitação. Não adianta, né? Não tem pior. Então, a avaliação de desempenho, ela vai sinalizar o que precisa, o que pode ser melhorado. Então, ela contribui para o desenvolvimento das pessoas. Né? E também é motivacional, não é, Luiz? Porque todos nós queremos saber como eu estou indo. É verdade. Às vezes a gente, em consultorias, em treinamentos, enfim, se ouve as pessoas dizer assim, eu não sei se eu estou indo bem. Quando eu pergunto, meu chefe diz que, bom, se eu não reclamei é porque está indo bem. Nem sempre isso é verdade, né? Nem Às sempre vezes é não verdade. reclama e manda embora, né? Aí é verdade. O processo de avaliação, ele termina naquele preenchimento do formulário. Isso. Qual é a periodicidade em que deve ser feito o processo de... Legal essa pergunta, porque você tem que estar associado ao período que a empresa avalia os seus resultados, né? Semestral, né? Anual, quer dizer, é interessante avaliar os resultados do exercício. Certo. A empresa tem os seus indicadores do exercício. E os indicadores da avaliação de desempenho precisam dar objetividade para a avaliação. Então, a gente tem que ter indicadores financeiros, né? Indicadores de rentabilidade, indicadores de entrega, né?
do indivíduo para a organização, indicadores de atendimento a cliente, né, de satisfação do cliente. Então tem que ser no mesmo período que a empresa faz a sua avaliação final. Agora, há que se pensar que se a empresa faz anual, a gente tem que, pelo menos a cada 6 meses, né, mas fazer aquela reunião, como foi, o que fizemos, porque o que você traçou para um ano vai sofrer muita distância, muita distância, vai sofrer muita mudança. Lógico. A gente já teve experiência de fazer revisões trimestrais, muito positivo. Quer dizer, como é que nós fomos esse trimestre, onde estamos, o que mudou, o que a empresa precisou repensar, e aí nós temos que repensar, projetos novos, né? Então, tem que ter uma constância. Agora, isso deve ser feito de uma maneira formal, né? Sim. Eu digo, não assim no corredor, olha, estamos indo bem, né? Deu tudo tem certo. Que ser uma formalidade, né? Sim. Tem que ter um certo, não pode ser uma coisa assim do dia a dia. Isso, assim, o dia a dia tem que ser aquele feedback constante, né? Que o gestor tem que ter essa crença, tem que ter este hábito de dar feedback para os seus funcionários, para os seus colaboradores, para a equipe. E nós temos que estar preparados, a gente vinha conversando, a cultura do brasileiro é um pouco de ter receio de feedback, parece que está avaliando, está criticando. Não, mas a gente precisa saber, olha, isso está bom, isso não está, eu gosto que me trate assim, eu não gosto. Então, essa troca tem que ser constante, mas a avaliação realmente precisa ter uma formalidade. Normalmente, o que a gente sugere para as empresas, procura implantar e acredita, é assim, primeiro, que tem a autoavaliação. Porque a avaliação de desempenho pressupõe autoconhecimento e pressupõe responsabilidade. Então, se nós fizermos um acordo no início do exercício, que eu vou ter que cumprir essas metas, implantar esses programas, desenvolver essas competências, eu tenho que acompanhar isso. Eu sou um profissional. Então, a gente sempre sugere assim, que antes da entrevista de avaliação, o avaliado se prepare também, faça a sua autoavaliação. E o gestor deve ter um período para preparar. É claro que os formulários devem ser o mais objetivos e simples possível, né? Evitando aquela burocracia, muito papel, muito, né? E hoje, né, você tem o próprio sistema, muitas vezes, que a empresa utiliza, mas não são todas que têm. Então, dentro das condições e dos recursos da empresa, procurar criar algo mais objetivo e simples possível. E este momento da avaliação tem que ser realmente uma reunião agradável, descontraída, quase um bate-papo. É verdade. Não é? Mas que seja objetivo e assertivo. E importante essa comparação entre como eu me vejo, como o meu gestor me vê. Certo. Né? Então, acho que é preciso formalizar. Formalizar. Sim. Quer dizer, então, por exemplo, no início do exercício se faz o contrato, né, a negociação das metas, dos objetivos. Daqui 3 meses nos reunimos, mais 3 meses reuniões formais, né? Então, faz parte do papel do gestor. Do processo todo, né? Agora, às vezes surge uma dúvida, assim, quem é que deve avaliar o desempenho do colaborador? Quer dizer, quem é o responsável por fazer esse processo todo, digamos assim? Nos primórdios do RH, não que eu fosse dessa época, nos primórdios do RH, era o RH que avaliava. Quer dizer, que a gente pensava RH. O próprio RH. Não tinha muito sentido. Felizmente, hoje, né, está muito claro para todos que uma área de recursos humanos, uma área de RH, ou de gestão de pessoas, ou de desenvolvimento de talentos, seja qual for o nome que a empresa hoje dá a essa área, ela vai providenciar as ferramentas, né, software, sistema, enfim, vai dar todas as ferramentas, metodologia, acompanhamento, vai coletar os dados para subsidiar os outros subsistemas de seleção, de promoção, de remuneração, tudo bem. Mas a avaliação, o feedback, o resultado, o compromisso é o gestor. É o chefe do avaliado. O chefe do avaliado. É a chefia direta. Chefia direta, imediata. Então, a imediata, ele é o responsável. Ele é o responsável.
É claro que muitas vezes pode se tornar difícil, então você pede ajuda do chefe do chefe. Quer dizer, né, se eu estou sentindo dificuldades, eu posso solicitar o meu chefe, posso solicitar alguém da área de recursos humanos, quando houver, que me ajude, porque muitas vezes o gestor pode ter alguma dificuldade de entender, né, e por isso se prevê na implantação de um programa de avaliação de desempenho o treinamento do avaliador. É importante essa etapa, né? Quer dizer, como dar o feedback, o que é a ferramenta, o que significam os indicadores, como você avalia, né? Então, dar suporte para que o avaliador possa avaliar. E também preparar o avaliado. A gente já teve experiência de medir que nas empresas onde conseguimos fazer uma rápida palestra para o avaliado, explicando o que seria, como ele deveria se portar, como ele deveria procurar se avaliar, o resultado é melhor. É melhor. E você também diminui um pouco a expectativa, né, do avaliado, porque às vezes ele está esperando uma coisa que não é o que vai acontecer, não é verdade? Agora, outras pessoas, você disse, ele pode pedir ajuda, o avaliador pode pedir ajuda do seu próprio chefe. Às vezes é um avaliador novo, digamos assim. Você acha que ele pode pedir ajuda de um colega do avaliado que já está mais tempo ali, que treinou aquele novo funcionário, digamos assim, que o acompanhou? Ele pode pedir, não porque ele faça avaliação, mas para que o ajude também? Não há nenhum problema? Não, não vejo problema. Eu sempre digo assim que os gestores, o supervisor, líder, coordenador, enfim, entre os seus pares, eles têm que criar uma rede de proteção. Eu acho assim, você tem que estar à vontade de dizer para o seu colega, olha, é a primeira vez que eu vou fazer, eu estou há pouco tempo nessa empresa, estou há pouco tempo... Vamos, me apoie. Claro, quando essa relação não é tão tranquila, fica mais difícil. Mas é importante que você possa contar, sim, com o colega, e o próprio chefe, né, do avaliador deve orientar quem pode te acompanhar, até porque a pessoa se sinta, isso não vai tirar a responsabilidade dele, mas vai ajudá-lo. Vai ajudá-lo. E muitas vezes ele assumiu e o outro é que estava, né? Porque acontece assim. Isso, o chefe anterior que conviveu mais com o avaliado naquele período, ele pode. Mas e com um par do avaliado, ele pode pedir para que o funcionário um pouco mais antigo o auxilie com algumas informações? Eu penso assim, por exemplo, alguém que trabalha externamente, junto com outro colaborador mais antigo, um novo que está junto com o antigo. Entendi. Ele pode pedir essa orientação também de um colega do avaliado? Do avaliado. Olha, Luiz, eu acho que se há essa cultura na empresa, se isso é feito de uma forma natural, eu acho que sim. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é a primeira vez que está se implantando a avaliação. Você chama o colega, a pessoa se sente exposta, ameaçada. Agora, quando se cria essa cultura, e aí gradativamente até se caminha para a famosa 360, né, onde você tem a avaliação de todos os seus contatos, eu acho que eu não vejo grandes problemas, não. Mas acho que há que ter uma cultura, né? Uma cultura. E aí o treinamento é importante, novamente, né, do avaliado, né? Sim. Você falou da avaliação 360 graus. O que você acha desse tipo de avaliação? Ela pode ser usada em qualquer empresa, para todos os níveis? Qual é a sua visão dessa? Olha, eu acho muito interessante, né? Porque, na verdade, quando você pensa em desempenho, o meu desempenho vai impactar o meu departamento, né? Vai impactar os resultados da minha chefia, da minha equipe, né? Se eu tenho uma equipe, do meu cliente interno, do meu cliente externo, né? Dos meus fornecedores internos. E por isso não é nada espantoso que essas pessoas possam te dar um feedback. Mas isso também tem que ser implantado com muito cuidado. Quer dizer, uma empresa que nunca fez um processo formal de avaliação de desempenho entra com uma 360 é assustador. Né? Quer dizer, então há que se começar passo a passo, gradativamente, preparar as pessoas, ter indicadores objetivos, porque senão fica uma metralhadora giratória, né? Aí a pessoa, assim, eu não gosto do fulano, somos humanos, vamos nos deixar contaminar pelos, né, pelos sentimentos e tal. Por isso é importante, assim, indicadores. A gente teve uma experiência, que é uma empresa onde começou a implantar a 360 pelo RH.
E aí o RH perguntou aos clientes assim, como estão os nossos clientes internos, né? Os nossos prazos de entrega, qualidade, então colocou indicadores que eu não estava avaliando a pessoa, Sim, mas o resultado desempenho. Então foi interessante, foi um resultado. E trouxe muito subsídio, provavelmente, para o Nossa, RH, nossa. né? O cliente interno avaliando, né? Ninguém melhor do que o cliente interno. Pra avaliar. Agora, a gente falou que a responsabilidade é sempre do gestor, do chefe imediato. Mas tem muitos chefes que não gostam de avaliar o desempenho, né? A gente sabe disso. Qual o motivo? Por que muitos gestores, sabendo da importância da avaliação, não gostam da avaliação do desempenho ou levam aquilo assim de uma maneira, bom, mais uma tarefa que o RH está pedindo, vamos fazer logo. Como imposto de renda, né? Você faz rápido, entrega e graças a Deus. Por que isso? Qual o problema do... Olha, Luiz, eu estou cursando mestrado e a gente escreveu um artigo, eu e o parceiro Márcio Assis, nós escrevemos um artigo, fazia parte da nossa lição de casa, sobre avaliação de desempenho. E a gente fez uma pesquisa com alguns gestores. E acabamos constatando aquilo que no dia a dia das empresas, né, você também foi profissional da área, também consultor, que a gente percebe, sente, ouve, informalmente, mas a gente formalizou. Muitas vezes o gestor não se sente preparado. Aí a gente identificou assim, algumas causas, por exemplo, nós chegamos a ouvir de um gestor assim, eu não sou Deus para avaliar os outros. Quer dizer, a pessoa tem a sensação que está avaliando a pessoa, que está julgando, né? Aquela relação de juiz e réu. E aí é preciso mudar essa cultura, né? Então, assim, esse é um dos motivos. Outro, muitos acham assim, o que vai fazer com essa avaliação? Vai servir para quê? Né? Não percebem a importância disso para o desenvolvimento do profissional, para ele mesmo como gestor, trabalhar os resultados da área dele, né? Então tem essa falta de percepção. Outra reclamação é a falta de uma ferramenta, de um roteiro que seja objetivo, que evite a subjetividade, né? Que deixe, a fala, né? Que me deixe mais seguro para fazer as coisas, que eu tenha certeza que não vou errar. Outra colocação é o prazo que você falou no início. Então, às vezes, é muito longo, não se prevê, e ele esquece que durante o ano, à medida que ele vai dando os feedbacks, ele deve, mais do que pode, registrar o feedback, né? Lógico, uma lembrançazinha, foi falado, né? Comentado. Uma memória, para que no momento da avaliação, porque eles dizem assim, o avaliado não escuta, o avaliado não aceita. Mas porque talvez eu não esteja sabendo... É complicado aceitar alguma coisa em dezembro de alguma coisa que foi falada em fevereiro, né? Eu vou lembrar. Eu não lembro mais. Não, eu não fiz, não foi assim, não é? Agora, se eu tenho registrado e discuto com a pessoa, não no sentido de dizer, tá vendo, te peguei. Sim, apontar o erro, né? Isso, aqui o erro, você, né? Mas no sentido de dizer, olha, lembre-se quando conversamos sobre isso, isso não melhorou, ou isto melhorou, não é? Então, para os gestores, muitos realmente assim, ai meu Deus, a época da avaliação. Mais uma tarefa. Mais uma tarefa. Mas, felizmente, a gente vê já algumas empresas onde isso é uma prática, as pessoas fazem... Já estão acostumadas. E aí o treinamento dos avaliadores é muito importante. Sim. Não só o treinamento, como o retreinamento, né? De vez em quando dá uma lembrada de que precisa fazer. Que precisa fazer, né? É verdade. Bom, e nesse ponto, assim, quando você chega no momento de dar o resultado para a pessoa mais oficialmente, é o momento da entrevista, digamos assim, né? Que o pessoal chama de entrevista de avaliação. Ela é importante, essa entrevista? É um ponto fundamental do processo? Assim? Luiz, eu acho mais que importante. É indispensável. Também nos primórdios da gestão de pessoas, que a gente conhece pelos livros, mas há muitas vezes, e infelizmente, recentemente, ano passado, eu vi uma empresa que fazia isso, a avaliação é secreta, é confidencial. Quer dizer, o gestor faz a avaliação e envia para recursos humanos. Quer dizer,
isso não faz o menor sentido. Quer dizer, Lógico. o objetivo da avaliação não é coletar dados para enviar para recursos humanos. O objetivo da avaliação é desenvolver o profissional, é desenvolver o departamento, é atingir os resultados da organização, é dar a sua contribuição, avaliar a sua entrega. Por isso, ponto máximo é exatamente essa possibilidade da discussão, da conversa. Você está fixando metas muito além do que eu posso cumprir. Para cumprir essas metas, eu preciso desses recursos. Eu tive essa dificuldade por essa questão. Quer dizer, isso sim vai contribuir para o desenvolvimento do profissional, para o desenvolvimento do próprio chefe, do próprio avaliador, né? Para o desenvolvimento do departamento, da equipe, da área, enfim. É indispensável. É indispensável, Eu acho que né? a reunião pode dispensar até o formulário, mas não a reunião. Mas não, porque eu acho que, inclusive, o treinamento deve bater muito nesse ponto da entrevista. Sim. Porque treinar para preencher um formulário básico. é um sistema, um processo, é mais fácil, digamos assim. Eu acho que o mais difícil é você treinar como fazer a entrevista, né? Sim. Como realizar, porque é nesse momento que vai dar o feedback E como é que deve ser esse feedback? Para não dar feed crawl, né? Exatamente, é para não ferrar a pessoa, né? Se a pessoa sair dali pior do que ela Pior do estava que quando entrou, né? quando entrou, não só com os problemas que teve. Como é que deve ser esse feedback dos resultados? Quer dizer, qual o cuidado que se deve ter ao dar um feedback na avaliação de desempenho? Eu acho que, primeiro, o líder tem que estar preparado para receber feedback. Ele tem que estar pronto para também ouvir o liderado. Porque o feedback é uma via de duas mãos, não é isso? Mão dupla, não é? Vai e vem. Eu sempre digo assim para o gestor, comece ouvindo, né, o que você fez da sua avaliação. Primeiro você tem o famoso quebra-gelo, né? Assim, aquela introdução da reunião, quer dizer, senta aí que vamos fazer a avaliação que antes que o RH reclame. Não tem avaliação que funcione. Mas quando você se reúne, conversa, cria um ambiente de confiança, e esse ambiente de confiança não é só criado na hora, né? Ele tem que fazer parte da relação chefe-subordinado. Então, logicamente, essa reunião, ela vai abrir um canal de comunicação, vai facilitar a relação subordinado-superior, até porque muitas vezes no dia a dia a correria, não há tempo, enfim. É um momento, então, em que ambos possam colocar, olha, as minhas expectativas eram essas, como nós alinhamos aqui no início do semestre, o que atingiu, por que não atingiu, como eu vi. E acho assim, você tem que estar preparado para realmente, e aí tem que ser uma coisa de crença, né? Acreditar que eu vou dar um feedback, e aqui para bater no microfone, que eu vou dar um feedback para contribuir para o crescimento do outro, e não para me vingar do outro. Agora ele vai ouvir tudo que eu... Né? Tudo que eu não consegui falar o ano inteiro, eu vou falar agora. Quer dizer, agora. Se você vai para a reunião com esse espírito, a reunião vai ser muito ruim. Mas se você vai ciente do seu papel de, entre aspas, desenvolvedor de pessoas, né? Vai ser muito rico. Uma ferramenta é muito importante. Uma ferramenta né? muito importante. Então, ser assertivo, repensar, pegar os indicadores, olha, atingimos esse indicador, esse não, por quê? Quais dificuldades, em que eu não contribuí, como podemos repensar para o próximo semestre. Realmente, ambos têm que sair dali com aquela sensação de que essa conversa nos enriqueceu. Foi útil, né? Foi útil. E assim, a vida profissional não termina naquela empresa. Então você exatamente, tem a sua... vai para... Né? Tenho que aprender como profissional, tenho que me desenvolver, tenho que ter essa bagagem, né? Poder levar isso. É verdade. E agora um cuidado que precisa ter é que o feedback não seja um instrumento de demissão, né? Sim. Eu digo assim, fez a entrevista de avaliação e foi demitido. Vou demitir na semana seguinte. Precisa um certo cuidado para vamos dizer assim, para não juntar esses dois acontecimentos, pelo menos muito próximos, né? Para não ficar... A impressão para as pessoas é que depois da avaliação aqui se manda embora. Eu sempre falo assim, se há que se demitir alguém, e há situações em que o gestor precisa ter... Demitir mesmo? Demitir, precisa ter coragem, não pode ficar adiando, ou dizer assim, vai lá no RH que eles querem falar com você. Então alguém vai, não, eu não quero mais essa pessoa na minha equipe, né? O nosso contrato de trabalho termina aqui por esse motivo.
Isso nunca deve ser feito assim, logo em seguida a um treinamento, né? Logo depois das férias, no momento do processo de avaliação. Claro que a avaliação pode levar a isso. Pode levar a isso e vai dar subsídios para você constatar, olha, é a terceira vez que falamos a mesma coisa, a terceira vez que você não atinge os resultados, isso pode implicar que você vai estar fora do quadro. Mas quando o processo de avaliação é bem feito, nessa própria reunião, muitas vezes, fica claro para a pessoa assim, eu não estou me adaptando a essa área, eu estou desmotivado, eu não estou feliz. Quer dizer, gosto do meu trabalho. Não gosto do meu trabalho. Então, muitas vezes, pode implicar em transferência, pode implicar até numa decisão conjunta de que é o momento de encerrar. De cortar, né? De cortar. Eu sempre acho o seguinte, não sei se você concorda, o resultado da avaliação nunca deveria ser uma surpresa para o avaliado. Né? Se eu chego no fim do processo, quer dizer, fim do ano, e sento com a pessoa e digo para ele assim, você está indo muito mal, quer dizer, que gestor é esse que esperou tanto tempo para dizer para a pessoa que está indo mal? Né? Com certeza, aquilo que a gente falou, um processo, né? É um então processo é contínuo. todo. Quer dizer, a reunião é a formalização, é a sistematização do que aconteceu naquele determinado período, mas naquele determinado período, o gestor faz parte do seu papel o feedback constante. Lógico. Quer dizer, então, a avaliação, quando eu faço a minha autoavaliação, ela tem que ser muito parecida com a que você fez. Exatamente. Se houver uma grande discrepância... Alguma coisa está errada, né? Ou a pessoa é absolutamente sem autopercepção, sem noção, sem noção. Sem noção. Ou realmente ele nunca recebeu um feedback, nunca recebeu uma orientação e ele está achando que eu estou indo muito bem. O jeito que ele está fazendo está certo. Perfeito. Né? Me diga uma coisa, um grande receio dos avaliadores, às vezes, é que eu vou avaliar bem o meu subordinado, o meu avaliado, e aí o que vai acontecer? Ele vai pedir um aumento de salário, né? A avaliação de desempenho, automaticamente, ela leva a um aumento de salário? Deve levar a um aumento de salário automaticamente? Ou ela faz parte de um processo de análise? Isso, eu acho que você falou, você respondeu assim bem. Realmente ela faz parte de um processo. É uma das ferramentas para dar aumento. Né? Porque também se você vincula só o desenvolvimento, a avaliação não vincula nenhum tipo de premiação, fica meio vazio o negócio, pouco né? Vazio. Eu sou ótimo, sou muito bom, mas... E daí, né? E assim, é claro, a avaliação de desempenho tem que suportar um plano de carreira, né? Dar subsídios para o seu plano de desenvolvimento, treinamentos, coaching, estágios, enfim. Quer dizer, vai ajudar na carreira, orientar a carreira, vai orientar o seu plano de desenvolvimento e tem que orientar também o seu plano de crescimento em termos salariais. A questão do aumento por mérito, né, do crescimento horizontal, a perspectiva de promoção vertical. E eu acho assim, muito interessante quando a organização considera os resultados da organização, do departamento, da equipe e do indivíduo para calcular a remuneração variável. Então, isso é muito rico. Para a empresa, é bom, porque ela pode pagar bem quando tem bons resultados, é justo, né? É uma verdadeira distribuição do resultado para o qual todos contribuíram. E para o profissional, também a justiça entre os profissionais, porque aquele que deu uma contribuição maior, que entregou mais, ele terá uma variável. Exato, maior, né? Maior. É por isso que se fala em gestão de pessoas ou gestão de talentos. Quer dizer, hoje não é como antigamente que você falava do RH. Então, a avaliação de desempenho era um processo do treinamento, vamos dizer assim. Isso. A seleção era do departamento de seleção. Hoje é uma coisa toda integrada, tem que ser administrada, sim, de uma maneira integrada junto com as outras áreas da empresa, né? Fica claro hoje que o responsável pela gestão das pessoas é o chefe. É o chefe, entre aspas, né? O gestor daquela equipe, o chefe imediato. E a área de RH, sim, é a área que vai dar o suporte, vai dar as ferramentas, vai orientar, vai estar junto. Isso, é uma consultoria. Uma consultoria interna, acho que tem que atuar efetivamente como uma consultoria interna e dar o suporte, mas a responsabilidade final... É sempre do chefe imediato. Vamos falar a palavra chefe, que ainda é muito utilizada. Muito utilizada, né? No meu Muito bom.
Cida, Que mais? estamos terminando, já já passou a meia passou hora? aqui a meia hora do Acho nosso que não. programa, Que estamos bom. chegando no final. Quero agradecer muito a sua participação. Eu acho que foi muito importante para que as pessoas que ainda não conhecem muito a avaliação de desempenho tenham uma noção do que significa. E para aqueles que já conhecem, reforçar alguns pontos, né? Então, se você quiser deixar aí alguma forma de contato com você, deixar alguma... Fique à vontade para... Primeiro, agradecer o convite. Foi muito gostoso esse bate-papo, realmente é um bate-papo. Claro que a gente não esgota o assunto Lógico, aqui, né? Então é lógico. importante quem for implantar, quem estiver interessado em fazer um programa desse na empresa, pesquisar um pouco mais, preparar-se, planejar, né? E, logicamente, nós também estamos à disposição. Se vocês quiserem consultar nosso site, é bucater.com.br e a gente está à disposição aqui Ok. também no TV Para uma Forte, próxima para o que oportunidade. precisar. Que bom. Muito obrigada, Então tá Luiz. bom, obrigado. Obrigada a todos. Então, estamos encerrando mais um programa conversando sobre gestão e eu espero encontrá-los na próxima entrevista com mais um assunto de interesse. Muito obrigado e até a próxima.